Sublimação. Capítulo 5. Evolução. Charles. Parte A. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nos indica e os espíritos a ensinam. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 4, questão 171. 1. Pelo ano 40 da era cristã, num recanto da Ásia, desde muito absorvido pela Pérsia, existia um pequeno país governado por um soberano déspota, orgulhoso e neurastênico, cuja única preocupação era o domínio sobre seus súditos escravizados e seus vizinhos mais fracos de poder. Chamava-se Sakaran, mas era apelidado O Temível, porque suas leis férreas a ninguém poupavam. Culpados e inocentes, indefesos, eram arbitrariamente esmagados, sem possibilidades de escapar, pois o soberano punia a primeira impressão, conforme o estado bom ou mau dos seus nervos no dia em que era recebido a queixa do delito. Era um soberano rico e belo, mas soturno e rude. Um sátrapa, cioso de poder e autoridade. Jamais sorrindo eternamente, preocupado e meditativo, inquieto e por vezes deprimido sob a amargura indefinível de uma estranha angústia, incompreensível até para si próprio. Ele era, acima de tudo, um homem infeliz, enigmático e avesso a quaisquer intimidades sociais que tentassem no intuito de o aliviarem do peso moral que para todos significava a sua conduta. Dir-se-ia que sua alma fora tecida em bronze, pois era incapaz de um gesto ameno, que secreta chaga mortificava e que, para se vingar das próprias insatisfações, ele se afundava em crimes contra os seus súditos, criando para eles leis arbitrárias, promovendo guerrilhas pela região, ordenando saques e matanças. Sakaran, não obstante, era culto, pois se instruíra com grandes mestres persas e egípcios, e com eles até sorvera preciosos princípios de que muito se valeria posteriormente o seu espírito fadado a um longo e penoso giro de migrações terrenas. Esse homem nunca amara. Era sóbrio de apetites carnais, o que fazia admirar seus súditos. Suas inclinações maiores eram para as ciências em geral e a política externa. Todavia, corrompido em seus ideais, muito acomodado à época férrea em que vivia, deixara-se levar pelo despotismo, julgando-se no direito de estabelecê-lo como lei. Corriam os primeiros anos após a presença do missionário divino na terra. Mas à região do magnata persa ainda não haviam chegado as doces alvíceras de Belém, visando que o reino do céu se estendera sobre a terra na pessoa do Cristo de Deus que acabara de visitá-la. Reinava calma no país de Sakaran, onde rebanhos riquíssimos de gados e campos de cereais ajudavam a abarrotar de ouro as arcas cada vez maiores do soberano temível. Sakaran contava então 45 anos, mas sua aparência garbosa, sua elegância de príncipe, sua bela fronte em que as cãs não haviam ainda brotado, davam-lhe o aspecto da juventude que ele ainda não perdera.
15 esposas, escolhidas por seus emissários entre as jovens de maior perfeição plástica do país e dos reinos vizinhos, vicejavam ociosamente nos jardins do seu palácio de mármore e pórfiro, como flores de perfumes excitantes para atraírem o soberano ao gosto pelo amor. Mas Sakaram não as amava, não se inclinava a preferências e muitas vezes, ao visitá-las na sua reclusão flórida, isto é, nos parques deliciosos, onde as belas prisioneiras viviam quais fadas amorosas à espera de um gesto, de um olhar, de um sorriso do belo senhor que nunca as acariciava. Muitas vezes, ao visitá-las ali, Sakaram apenas se dava ao trabalho de contemplá-las com indiferença ou perguntar-lhes se os servos eram atenciosos. Contudo, ao contrário de muitos soberanos da época, ele jamais as chicoteava, jamais as condenava a castigos ou as repudiava, senão por motivos de roubo ou adultério, o que raramente acontecia. E concedia-lhe liberdade se as via constrangidas. Promovia, ao contrário, festins suntuosos, a fim de que as pobres cativas mimosear com diversões e alegrias próprias da sua condição. Então, era-lhe permitido bailar em público, exibir formas deslumbrantes aos olhares ávidos dos convidados. E Sakaram, muitas vezes, orgulhoso da perfeição do seu harém, permitia-se a gentileza de presentear os soberanos convidados com uma ou mais escravas da sua coleção, recebendo em troca outras tantas, ou partidas de gado, de milho, de algodão, de linho, de vinho ou objetos de arte. O esplendor dessas festas, a singular beleza que esse estranho soberano, um esteta, lhe imprimia, tornaram-se famosos e repercutiam em outras regiões, atraindo a curiosidade dos ambiciosos. Não obstante, a neurastenia desse príncipe insensível e rude acentuava-se fazendo que crescesse o seu despotismo e, em consequência, leis tirânicas continuavam martirizando o seu infeliz povo. 2. Chegara a época do aniversário natalício de Sakaram. Por essa ocasião, era tradicional o príncipe receber as homenagens do seu povo, e ele próprio distribuía vinho, carnes, trigo, azeite, recebia presentes e oferecia à sua corte uma das suas suntuosas festas. Naquele dia, pois, passara horas recebendo presentes de seus súditos, presentes que podiam ser desde a simples flor ou um fruto até partidas de trigo, rebanhos ou joias preciosas. Dentre seus serviçais, destacava-se um pela lealdade verdadeiramente fraterna que devotava ao soberano e cujas funções eram mais ou menos idênticas às de hoje, se atribuem a um procurador-geral e mestre de cerimônias ao mesmo tempo. Esse homem era persa de nascimento, como seu príncipe, mas vivera durante algum tempo na Galiléia e na Judéia, e ali se convertera ao cristianismo desde que ouvira o discurso de Jesus de Nazaré proferido na colina, discurso a que chamavam Sermão da Montanha. E desde que vira o bom mestre, tão compreensivo e consolador, pendurado numa cruz como um malfeitor. Chamava-se esse homem Osman. Era já entrado em anos e trazia um ideal para ele sacrossanto: converter seu soberano às suaves doutrinas do Nazareno, a fim de que, abraçando-as, Sakaram regenerasse os próprios sentimentos, assim abrandando os rigores no tratamento do povo. Osman trazia uma atitude simples de inspirado pelo bem. Era compassivo e sóbrio, modesto no trajar e no modo de viver, e uma barba branca que se alongava até a cintura, dava-lhe o aspecto de apóstolo. Era esse homem forte na sua singeleza,
o anteparo que entre o soberano e aquele infeliz povo se interpunha, amenizando quanto possível a fereza das leis de Sacarã. Por sua vez, o príncipe respeitava-o, reconhecendo-lhe superioridade entre o comum dos homens e daí não se estender ele a excessos maiores. Psicólogo e inspirado, Osman, como todo cristão convicto, compreendeu um dia que a Sacarã faltava um elemento precioso e irresistível, capaz de ajudá-lo a vencer-se a si próprio, modificando-lhe o temperamento. O amor real, sentimento extraído do coração e não somente dos sentidos. Sacarã não amava nem mesmo a uma mulher. Sacarã possuía 15 esposas, o que era diminuta cifra para um soberano como ele. Possuía, mas esquecia de seus nomes, nem sempre as reconhecia no salão de suas festas, e frequentemente preferia a convivência dos seus cães aos beijos das lindas deusas que encantavam os demais homens. Sacarã preferia estudar as ciências do Egito e dos velhos sábios persas às intimidades da alcova de seda perfumadas a rosas e benjoim. Por isso passava longos dias e longas noites debruçado sobre velhos papiros e alfarrábios que a peso de ouro mandava seus emissários comprar nos velhos templos do Egito e da Arábia. 3. Naquele magno dia em que seu soberano completava os 45 anos, em meio da suntuosidade do festim noturno, que excedia toda a expectativa dos convidados, a figura respeitável de Osman apresentou-se diante do trono do soberano, que se achava rodeado das 15 formosas eleitas. Ajoelhou-se com o respeito que lhe era devido e, rogando vênia para falar, exclamou docemente: Senhor, o último dos vossos servos deseja apresentar-vos também uma dádiva de aniversário. É uma joia grega, meu senhor, da mais perfeita lapidação. E sabeis que esse país, a Grécia, possui o inimitável dom de criar belezas. O trono, agora armado a capricho no salão de bailados, estava a meio de uma mesa contendo iguarias finas, como se o príncipe desejasse saborear alguma coisa enquanto se divertiria com as representações em sua honra. Estava ladeado de coxins e divãs, nos quais se espreguiçavam as odaliscas, isto é, as 15 esposas, de mistura com os cães do monarca. Não obstante, à direita do soberano levantava-se um coxim mais suntuoso que os demais, com o espaldar estofado e braços igualmente estofados de veludo e franjas douradas. Era lugar destinado a uma hipotética favorita. Nenhuma de suas esposas, porém, jamais se atrevera a ali sentar-se, e o belo coxim continuava à espera de uma bem-amada que não aparecia ou de um herdeiro. À frente desse admirável conjunto, estendia-se comprida mesa, muito apropriada para quem comesse preguiçosamente, reclinado em divãs. Era baixinha, de pés muito curtos, e sobre ela taças, pratos e jarros de ouro, incrustado de pérolas e outras gemas preciosas, resplandeciam por sobre as iguarias finas, as frutas, os doces e licores delicados, com que de vez em quando o soberano deliciava-se e brindava os cães, a despeito dos olhares ternos das esposas que não eram lembradas. Já os bailarinos haviam esgotado seus recursos artísticos, esforçando-se por merecerem os aplausos do Senhor. Já os músicos haviam tirado das flautas, das harpas, dos oboés e dos alaúdes os sons mais melodiosos da inspiração da época. Já os súditos haviam deposto riquezas aos pés do soberano durante o dia todo, em homenagem e serviço.
O eterno taciturno não deixava escapar, e tantas manifestações de apreço, um só olhar de satisfação, um sorriso de agradecimento. Indiferente e quase rude, ouviu o cumprimento de Osman e esperou o estojo em que se mostraria a joia lapidada por artistas gregos, admirando-se por o servo não a ter apresentado imediatamente. No entanto, Osman afastou-se e não apresentou o estojo, por minúsculo que fosse. Caminhou alguns passos, fez um sinal, e a orquestra de flautas e alaúdes ressoou docemente as notas de um bailado sagrado dos templos gregos. Chuva de pétalas de rosas despejou-se sobre Sacaran, perfumando o recinto. O reposteiro vaporoso do fundo abriu-se lentamente, e uma bailarina seminua, trajada só de flutuantes véus, loura e formosa como o sol, que despontasse no salão, apareceu na pista imensa, em ritmos graciosos, desconhecidos dos persas. A bailarina demorou-se num giro pelo salão. Não teve pressa de se ir postar aos pés do soberano, cumprimentando-o pelo seu aniversário como seria de dever. Entrara bailando. Continuava a bailar. Suas formas mimosas, brancas e puras como a camélia, desenhavam-se sob as ondulações dos véus transparentes e eram contempladas com admiração pelos presentes, que viam nela a deusa do ideal em modelo humano. Resplandecia. Era como a estrela que viesse rebrilhar em honra ao soberano, suplantando o esplendor que o festim até agora apresentara a Sacaran. Entretanto, a deusa humana parecia não se preocupar com o poderoso aniversariante. Dançava, apenas dançava. Sacaran sentiu o descaso. Franziu o senho. Suas feições mais duras fizeram-se. Um fremito de pavor correu pelo dorso dos convivas. Quem se atrevia a penetrar a sala do festim sem previamente prostrar-se de joelhos diante do príncipe, a cumprimentá-lo humildemente? De repente, a bailarina, em ritmos caprichosos e requebros ardentes, ligeira, tonta de vivacidade, qual falena sedutora e irresistível, aproxima-se da mesa do festim. Acolá, do outro lado da mesa, Sacaran, admirado, mas de senho carregado, olhava-a curiosamente. Ela virou-lhe as costas. Num requebro bizarro, verga o dorso sobre a mesa e mostra-lhe o rosto lindo e branco, assim, semi-decaída de costas. Retira de uma fruteira uma cereja, trinca-a nos dentes e exclama risonha: "Salve, meu príncipe amado!" No entanto, subitamente, atrevidamente, virou-se, atravessando-se sobre a mesa e, rápida, meteu o resto da cereja pela boca dentro do soberano e fugiu, continuando a bailar ao som dos alaúdes e das flautas. No primeiro instante, Sacaran teve um gesto brutal. Levantou-se de ímpeto com uma punhada sobre a mesa, fazendo-a estremecer as taças. Levantaram-se as damas do harém, regrando o senho, revoltadas pelo senho do soberano. Os guardas palacianos esperavam angustiados a ordem de pegarem a falena loura e a entregarem ao carrasco para ser chicoteada ali mesmo, diante do soberano e seus comensais. Porém, a deusa dos templos gregos, certamente jogando com a sorte e certamente também senhora do que fazia, voltou para junto da mesa e, sempre bailando, fitou de frente o monarca. Fitou longamente, com feição serena e doce, um meio sorriso nos lábios, a sedução dos grandes olhos cor de safira, o domínio nas atitudes intimoratas e tão poderosa na sua fragilidade e graça quanto a própria rudeza do soberano.
A ordem de prendê-la e chicoteá-la não foi dada. Sacarã sentou-se novamente. Sentaram-se as damas e os respectivos senhos serenaram. Os guardas palacianos respiraram. Osman sorriu. A deusa grega arredou taças e fruteiras, sempre bailando, deixando um vazio sobre o centro da mesa, no qual se sentava Sacarã, e refugiou-se num extremo do salão. Sacarã então comeu os restos da cereja ainda retido entre os dentes. Inesperadamente, a provocante deusa da Elade correu em volteios de dança do extremo do salão à mesa de Sacarã e, sem o mínimo respeito pelo príncipe, galga a mesa de um salto, derrubando taças e fruteiras e, pondo-se de pé diante dele, estende-lhe os braços para que a descesse da mesa. Surpreso, o monarca levanta-se, toma-a nos braços, desce-a da mesa e senta-se. Mede-a de alto a baixo com os olhos negros e brilhantes. Fita-a com a curiosidade insólita para ela, ela deixa-se admirar sorridente. Não baixa os olhos, não se curva para beijar-lhe as mãos e, sem a mínima cerimônia, senta-se ao seu lado, na cadeira vazia, à espera de uma favorita. Sacarã sorri e seus olhos rebrilham. Ela alteia seu sorriso com faceirice. Um serviçal serve-lhe uma taça de licor que ela sorve com os olhos embebidos no príncipe. Este curvara-se para ela e lhe diz entre um sorriso e um amor: belo presente de Osman, és com efeito uma joia de alta lapidação, mas é também uma criança atrevida, desrespeitas um soberano. E ela responde com doçura: não, meu príncipe, sou uma virgem que te ama. Como te encorajaste a agir assim? Era o único meio de prestares atenção em mim. Ele sorriu novamente, fez uma pausa e continuou: és uma menina. Que idade tens? 17 anos. Criança, hei de mandar-te castigar-te. Não farás isso. Sou grega de nascimento, mas romana por direitos adquiridos. Um grego é sempre livre, mesmo na escravidão. Um romano não pode ser escravo. Sou 2 vezes livre no teu reino. E por isso me insultas? Não te insultei, meu príncipe. Amo-te e desejei ser notada por ti. Onde nasceste? Em Delfos fui consagrada ao templo. Quem te trouxe? Vim com meu pai a passeio. Osman tornou-se nosso amigo. Há 1 ano que vivo no teu reino. Como me amas? Vi-te em teu parque há 6 meses, quando fazia saltar teus cães em um arco. Amei-te e pedi ao Osman que me trouxesse a ti como presente de aniversário. Que esperas de mim? Nada, apenas o teu coração. E se eu não o te der? Tanto pior para ti. Desconhecerás a ventura de ser amado com fervor, ao passo que eu, jovem, terei soberanos a meus pés quando quiser. Por que me preferiste aos gregos e aos romanos? Não sou jovem nem tão belo e não sou bastante rico. Osman afirma que meu amor por ti é mistério trazido em minha alma com o nascimento. Osman fez-se cristão e enlouqueceu. Crê em lendas? Sim, ele é cristão. Crê na ressurreição das almas para a vida imortal. Essa crença é bela e consoladora. Osman fala-me dela com frequência. Se eu também pudesse crer, e tu acreditas nisso, mulheres gostam de fantasias e lendas. Não quero crer por enquanto.
É um compromisso muito grave com o Deus dos cristãos. Ele, o Deus dos cristãos, é poderoso. Dizem que por amor aos homens, imolou seu próprio filho, fazendo-o vir à terra para ensinar uma doutrina celeste. E o filho obedeceu, deixando-se supliciar numa cruz para exemplificar o amor e o perdão. Tudo isso é sedutor, mas tenho medo. Eu também tenho medo. Osman afirma que ele ressurgiu do túmulo 3 dias depois da morte. Ouviu falar muitas coisas a respeito desse filho do céu que se imolou por amor à humanidade. Como te chamas? Sou Lígia. A orquestra de flautas e alaúdes continuava a tocar suaves melodias, mas eles não ouviam. Sentiam-se bem conversando na companhia um do outro. Ela retirou uvas e comeu-as. De repente, pega do resto que lhe sobejou e mete-o novamente pela boca do soberano. De novo ele se agacha e carrega o senho. Ela solta uma risada infantil e diz: Meu príncipe, tu és o homem mais belo que conheço. É o único digno de ser amado pelo meu coração.